nos desastres da semana passada. 3 missas foram mandadas celebrar hoje de manhã aqui no Rio, em homenagem aos nossos companheiros mortos na quinta-feira passada. 2 delas na Igreja Nossa Senhora do Carmo e a terceira aqui na Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro, na presença de cerca de 4.000 pessoas. Às 8h30 da manhã, o padre Artênio Mazotti rezou a missa encomendada pelos funcionários da Rede Manchete de televisão. Repórteres, câmeras e técnicos estavam presentes, ainda unidos na mesma dor. Às 9h30, a missa foi celebrada por Monsenhor Jorge Reis, a pedido do Sindicato dos Jornalistas e Radialistas do Rio de Janeiro. A homenagem que eu presto ao pessoal da TV Manchete, aqui eu digo assim: morreu Carlos Viana, da Manchete, Canal 6, e Jorge Silva dos Santos, Ulisses Madruga 3, da equipe competente deste canal emergente, a mais jovem das TVs. E na última mensagem de bordo do avião, vocês que davam notícias, agora notícias são, mas no vídeo das TVs, os outros serão vocês nas telas do coração. Às 11 da manhã foi realizada a missa em nome dos pilotos, assessores da Petrobras e dos 16 jornalistas. Na solenidade, presente diretores das 4 redes de televisão, senadores, deputados e muitas autoridades, e os familiares ainda muito emocionados. Toda a classe jornalística do Rio de Janeiro também estava aqui, junta, reunida no mesmo canto. O momento de maior emoção foi quando 4 repórteres e 4 técnicos de televisão subiram ao altar, com o cálice, o vinho e a hóstia. Numa bandeja ao lado, microfones e as fitas, que simbolizavam a presença de nossos colegas. Esta reportagem é a última e a perene, mas é de importância vital para todos nós, para a classe de jornalistas e para todos aqueles que se utilizam dos serviços dos meios de comunicação social. Tensão em São Paulo. Dos 31 presos que escaparam de 5 diferentes presídios esta semana, só 5 foram recapturados até agora. Desde segunda-feira que vem ocorrendo fugas nos presídios paulistas. Primeiro, 6 presidiários fugiram da penitenciária do estado por um túnel de 30 metros cavado dentro da capela. Só 2 deles foram recapturados. Ontem, 5 internos fugiram do manicômio judiciário de Franco da Rocha. Nenhum foi recapturado até agora. Logo depois, 5 presas escaparam do presídio feminino. 2 foram recapturadas e mais 4 presos fugiram da delegacia de estrangeiros do DOPS. Mas foi ontem à noite que ocorreu a maior fuga. 10 presos do Instituto de Classificação e Triagem fugiram por um buraco na cerca de arame. A fuga aconteceu por volta das 8 horas da noite aqui no centro de triagem que fica anexo à casa de detenção. Dos 10 detentos, apenas 1 foi recapturado. Imediatamente após, a Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas. Foi uma verdadeira caçada humana, mas as operações da polícia se concentraram mesmo na favela do Carandiru, onde com metralhadoras a polícia invadiu barracos, vistoriou vielas e saídas, mas não conseguiu achar nenhum dos 9 fugitivos. A fuga aconteceu por aqui nesse buraco de uns 50 centímetros e aqui por onde passaram os fugitivos ficou até uma calça de um deles. Apenas há 24 horas na direção do Instituto de Classificação e Triagem, o Dr. Ademar Vilaça tomou algumas providências. 30 homens de segurança vieram da FEBEM para cá. Antes, apenas 2 guardas tomavam conta de quase 90 detentos. Aqui, o Instituto de Classificação, segundo alguns policiais e conhecedores do sistema de presídios, é conhecido como hotel de 5 estrelas porque as mordomias são muitas. O Instituto de Classificação e Triagem foi criado há 1 ano e meio para abrigar presos das delegacias da cidade. Aqui haveria um estudo da situação de cada um para o encaminhamento posterior aos presídios. Mas o objetivo inicial foi mudado. Com a superpopulação da penitenciária, os detentos começaram a vir de lá para o anexo. E há 2 meses, os que tinham bom comportamento na penitenciária estavam vindo para a triagem. 88 detentos estavam nos 4 pavilhões do Instituto de Classificação. Alguns esperavam benefícios da lei ou prisão albergue. Com a mudança da diretoria, eles se preocupavam com uma mudança total de regime do presídio, uma mudança que poderia prejudicá-los. Inclusive, se preocupavam também com a remoção deles para a penitenciária. A verdade é que eles não queriam voltar para a penitenciária. A verdade é que eles não queriam voltar. Por quê? Naturalmente porque não interessa para eles voltar para a penitenciária. Por que não interessa, doutor Ademar?
Isso aí é uma coisa deles, eu não posso. Não, naturalmente, eles mudando para um presídio novo, um presídio de pequena população, onde eles trazem uma forma melhor de vida, eles não querem voltar para uma coisa pior. Se este movimento é para desestabilizar o secretário da Justiça, eu realmente não tenho informações a respeito disso. É muito provável que seja assim, mas não tenho dados concretos para dar essa informação. Esta tarde, o secretário da Justiça, José Carlos Dias, teve uma reunião com o secretário de Segurança, Michel Temer, com o comandante da Polícia Militar e com o chefe do policiamento da capital, entre outras pessoas. Nesta reunião, ficou definida a estratégia que será empregada a partir de agora para garantir a segurança externa dos presídios da capital. Consegui autorização em caráter absolutamente excepcional. A primeira vez neste governo, a contratação, a nomeação de 50 guardas de presídio para suprir as deficiências e substituir aqueles funcionários que estão coniventes com este plano de orquestração para tentar desestabilizar a segurança dos presídios. Há algum tempo houve a denúncia do juiz corregedor, agora alguns fatos feitos naquela denúncia estão se comprovando na prática, ou seja, as fugas de presos previstas pelo juiz corregedor para o mês de julho. Isso seria tudo uma campanha para derrubar o senhor do cargo de secretário? Eu gostaria de dizer que no momento em que se tenta desestabilizar o secretário através da tentativa de desestabilização do sistema penitenciário, com isto estão desestabilizando a segurança da população. E isto o governo de São Paulo não pode permitir. E eu, como secretário, assumo a responsabilidade de impedir isto com toda a energia necessária. Ratos ameaçam plantações na Austrália. Milhares de roedores levam fazendeiros ao desespero. As fortes chuvas que caíram ano passado na Austrália impediram a colheita de grãos e criaram condições privilegiadas para o desenvolvimento dos ratos. Eles estão por toda parte. As armadilhas caseiras não funcionam mais e os gatos da região já estão cansados. Até agora, todos os esforços feitos para matar os roedores não deram certo. Se matamos um rato, 5.000 vão ao enterro, comentou um fazendeiro. A previsão do tempo para esta sexta-feira você vai ver logo a seguir. Do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E vamos ao tempo em algumas das principais cidades do mundo. Céu nublado em Miami, temperatura entre 22 e 29 graus. Tempo chuvoso em Nova York, com a mínima em 21 e a máxima em 29 graus. Um dia bonito em Los Angeles, 25 graus na média. Céu azul em São Francisco, mínima 13, máxima 22 graus. Céu nublado em Tóquio, mínima 26, máxima 34 graus. Tempo bom em Londres, 15 graus na mínima, 26 na máxima. Um dia ensolarado em Paris, temperatura em torno dos 18 graus. Manifestantes hostilizam o líder do PDS na Câmara depois da reunião que escolheu o deputado Augusto Franco, o novo presidente do partido. Você vai ver no final desta edição. Secretário da Segurança determina a ação da Brigada Militar contra piquetes de greve dos previdenciários em Porto Alegre. A greve preta, como está sendo chamado o movimento dos previdenciários, continua fortemente estruturado na capital e em todo o interior gaúcho. Mesmo com a determinação do secretário da Segurança do Estado de colocar a Brigada Militar junto aos piquetes, facilitando assim, segundo ele, o atendimento aos segurados e a liberdade aos previdenciários que desejarem trabalhar. Foi solicitado pelo superintendente do INEAMPS que fosse colocado tropas da Brigada Militar, o policiamento da Brigada Militar, no sentido de que fosse garantida a ordem, uma vez que, pelo que se sabe, piquetes estavam tentando evitar a entrada daquelas pessoas que queriam trabalhar. Mas, como mais uma vez repito, a ação da Brigada Militar é simplesmente preventiva e não repressiva. Durante o dia, não aconteceram repressões. O policiamento foi um pouco mais ostensivo que em dias normais, mas nenhum PM interferiu nos piquetes. Segundo o comando de greve, a decisão de policiar os piquetes tem como objetivo desmobilizar e intimidar o movimento. Mas mesmo assim, os previdenciários continuam firmes, esperando que todas as reivindicações sejam atendidas. Em São Paulo, os médicos e residentes decidiram encaminhar nota à ministra da Educação, pedindo a reabertura do diálogo.
Aqui em São Paulo, os residentes que prestam serviço para o Estado e o município já conseguiram o que queriam, quer dizer, salários acima de 500 mil cruzeiros. Mesmo assim, eles resolveram fazer essa manifestação na frente da Delegacia Regional do MEC, porque consideram um movimento unitário e muitos residentes ainda não conseguiram sua reivindicação salarial. O movimento é de caráter nacional. O que nós devemos reivindicar agora, e estamos reivindicando junto ao MEC, é a mudança da lei salarial do residente. Essa mudança abrangeria todos os médicos residentes do país, cerca de 8 mil médicos residentes hoje. Uma comissão da Associação dos Médicos Residentes de São Paulo, que representa os 3 mil residentes do estado, pediu à delegada regional do MEC, Dalva Souto Maior, que entregue à ministra da Educação uma carta onde pedem a reabertura das negociações. Na carta, os residentes acusam o governo federal de intransigente e irresponsável e de não estar disposto a procurar uma solução rápida para suas reivindicações. A delegada regional do MEC comprometeu-se a entregar a carta assim que possível e amanhã mesmo conversar por telefone com a ministra. Eu vou procurar transmitir à ministra, com quem eu vou falar amanhã, com maior clareza possível e com maior precisão tudo que nós conversamos aqui. O Tribunal de Contas da União aprovou hoje as contas do governo Figueiredo relativas ao ano passado. Depois do recesso, o parecer será analisado pelo Congresso Nacional. O ministro Fernando Gonçalves apresentou ao plenário um relatório de 300 páginas com minuciosa análise da economia brasileira. Fez críticas à Lei Salarial 2065, ao desemprego e ao acordo firmado com o Fundo Monetário Internacional. Realmente, depois desse nosso acordo com o FMI, houve realmente uma elevação, inclusive na taxa de inflação no Brasil. E nós entendemos que a opinião pública nacional exige um diálogo mais amplo, um diálogo mais franco, um diálogo mais corajoso, e esse que propriamente agora o presidente da República está fazendo, inclusive remetendo carta, como remeteu ao presidente Reagan. Apesar das críticas, o ministro considerou que a crise econômica internacional prejudicou a economia brasileira e deu seu parecer favorável às contas do governo. Em 1983, a União arrecadou 11,7 trilhões de cruzeiros, sendo que 75% vieram de impostos. As críticas, segundo ele, não são incoerentes com o seu parecer. É que as contas não apresentam nenhuma irregularidade. Nós condenamos a política econômica do governo. Né? Agora, a política financeira, ela apresentou inclusive um superávit. O deputado Nelson Marquesan recebe ovos ao sair da reunião que escolheu o novo presidente do PDS. É o que você vai ver no final desta edição. A FUNAI demitiu hoje o sertanista Álvaro Vilas Boas, que era delegado do órgão em Bauru. Vilas Boas tinha feito ontem severas críticas à administração do órgão. A decisão de demitir o sertanista Álvaro Vilas Boas já é de quase um mês atrás. Por ele não se ajustar e não aceitar a política indigenista implantada pela atual administração da FUNAI. E quais as divergências existentes entre a política que o senhor está implantando na FUNAI agora e a que ele desejaria implantar? Ele não aceita que a FUNAI promova essa abertura para receber a colaboração de outros órgãos e de outros organismos. Não aceita a participação do índio na administração da FUNAI. E não aceita também o respaldo que o deputado Mário Juruna tem dado à atual administração. E justamente são pontos que eu me propus a manter e eu não admito que nenhum funcionário subordinado saia da minha linha de conduta. Ministro das Minas e Energia anuncia que Fundação vai repassar para os estados produtores de petróleo recursos que compensem os royalties vetados pelo presidente Figueiredo. O anúncio foi feito hoje à tarde na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde o ministro César Caos conversou com os deputados do PDS. Ontem, no despacho com o presidente Figueiredo, ontem à tarde, eu dizia ao presidente, e ele aprovou, vamos encontrar, por orientação dele, uma maneira de compensar as áreas em que apoia os serviços da plataforma continental, apoia os serviços da Petrobras. E ele me recomendou que discutisse o assunto com o ministro Leitão de Abreu.
é encontrar uma forma de uma fundação ou coisa semelhante em que a Petrobras pudesse doar esses recursos e essa fundação repassar à região. Um conflito generalizado marcou hoje as eleições dos metalúrgicos de São Paulo. Mais de 50 pessoas saíram feridas de uma briga entre os adeptos das duas chapas concorrentes. Uma verdadeira batalha campal aconteceu hoje aqui na frente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, o maior sindicato da América Latina. Tudo começou quando os manifestantes da Chapa 1, que estavam a partir desta linha para cá, se encontraram com os manifestantes da Chapa 2, que estavam ali, naquela linha onde estão os policiais militares agora. Alguém rasgou uma bandeirinha da Chapa 2 e foi o bastante para que a briga começasse. Durante toda essa semana, os ânimos estiveram acirrados entre os cabos eleitorais das duas chapas. Ontem foi feito um acordo entre as diretorias da Chapa 1 e 2 e foi estabelecido territórios para cada uma delas. Hoje, depois de provocações que ninguém consegue identificar de que lado partiram, os trabalhadores se enfrentaram. A Chapa 1 acusa a Secretaria da Segurança Pública pelo acontecido. Ontem e hoje de manhã nós procuramos o senhor Michel Temer. Dissemos para ele que iria haver confronto aqui na frente do sindicato. E a Secretaria de Segurança disse que houvesse confronto, que ela só veria depois do confronto. A Chapa 2, de oposição, acusa a Polícia Militar de proteger a chapa da situação. Nós, felizmente, conseguimos ganhar o confronto físico pela primeira vez na história desse sindicato. Agora, nesse momento, a intervenção da polícia favorece a Chapa 1. Na luta, cerca de 50 pessoas ficaram feridas, alguns em estado grave. 5 horas da tarde, momentos de grande tensão aqui na Rua do Carmo. A Polícia Militar se retira da rua e os manifestantes ameaçam entrar em guerra de novo. Mais tarde, o policiamento retornou para a frente do sindicato tentando conter os trabalhadores. Mas a previsão é que esse clima de muita tensão só termine depois da apuração dos votos, que começará amanhã no ginásio do Ibirapuera. Os professores da Universidade Federal de Minas Gerais fazem assembleia e decidem manter a greve iniciada há 52 dias. O discurso da ministra da Educação, Esther Figueiredo Ferraz, transmitido ontem pela televisão, não foi bem recebido pelos grevistas. Eles afirmaram que não podem voltar às aulas, conforme apelou a ministra, porque as reivindicações não foram ainda atendidas. Temos um compromisso ético e profissional. Então, logo tenhamos condições salariais e de verbas para um curso sério, nós terminaremos os cursos não terminados no primeiro semestre e continuaremos cursos numa universidade que realmente forme profissionais competentes. Os professores discutiram ainda o anteprojeto de equiparação salarial entre as autarquias e as fundações. O anteprojeto não atende às reivindicações dos professores das autarquias e, mais do que isso, impõe um profundo arrojo salarial sobre os professores das fundações e, consequentemente, por aquilo que ela anuncia como um equilíbrio entre professores das autarquias e fundações, também a continuidade do arrojo salarial que pesa sobre nós. Se a Universidade Federal de Minas Gerais voltasse agora às suas atividades, seriam necessários pelo menos 1 bilhão e 600 milhões de cruzeiros apenas para cobrir as despesas de custeio. Para encerrar este ano com um nível orçamentário igual ao de 1983, a escola terá que receber uma suplementação de mais de 3 bilhões de cruzeiros. Hoje, o reitor José Henrique dos Santos manteve reuniões com os líderes grevistas, estudantes e diretores das faculdades, quando expôs a eles os resultados de sua ida ontem a Brasília. Ela disse basicamente que as universidades receberão os recursos para a sua manutenção. Eu quero acreditar que isso possa realmente ocorrer e isso nos ajudaria muito, principalmente nessa hora tão difícil. Em meio a esse clima de crise, os 6 restaurantes da universidade estão fechando as suas portas assim que os estoques vão se esgotando. Tarifas telefônicas e leite mais caros a partir de amanhã. O aumento dos telefones é de 35%. A assinatura básica para capitais passa a custar 3.038 cruzeiros. Cada impulso, além da franquia, que é de 90 chamadas por mês, vai custar 49 cruzeiros 18 centavos. O secretário especial de Abastecimento e Preços, Milton Dalari, anunciou o novo preço do leite especial, 430 cruzeiros para o consumidor. Como os produtores não ficaram contentes com o aumento, o leite pode voltar a subir nos próximos dias. A liberação não atinge os veículos pesados como tratores, caminhões e ônibus. Segundo Dalari, apesar da liberação, os preços não deverão subir excessivamente para o consumidor, uma vez que a liberdade das montadoras será vigiada. Essa liberdade implica em não se fazer reajuste de preço num período inferior a 35 dias, implica na manutenção no nível de emprego por um período de 6 meses
e sempre que houver um novo reajuste de preço, as montadoras são obrigadas a encaminhar ao CIP a sua estrutura de custo que justificou aquele reajuste e a sua tabela de preços atualizada. Segundo Dallari, a nova situação econômica do país justifica a liberação. Justifica que nós estamos adquirindo já uma certa estabilidade dos níveis de inflação e dentro daqueles princípios que estabelecemos no início do ano, é que assim que começássemos a ter algum arrefecimento, nós começaríamos a fazer uma liberação de alguns produtos de bens, principalmente bens duráveis. Diretor-gerente do FMI pede redução urgente das taxas de juros. Falando hoje em Genebra, no Conselho Econômico e Social da ONU, Jacques de la Rosière disse que os juros cobrados hoje estão perto do dobro dos níveis históricos. Na Índia, sequestradores ameaçam explodir avião com 264 passageiros. Veja no bloco de notícias internacionais. Jorge Arguindegui, que foi substituído pelo general Ricardo Pianta. Um dos generais é acusado de conspirar contra o governo. A medida foi anunciada durante a transmissão de um filme pela televisão sobre os desaparecidos na Argentina nos governos militares. Uma bomba foi jogada contra a emissora, mas não causou vítimas. Na Índia, 9 homens sequestram um avião com 264 pessoas a bordo e pousam no Paquistão. Os sequestradores ameaçam explodir o avião se o governo indiano não entregar 25 milhões de dólares, quase 43 bilhões de cruzeiros. Eles exigem também a libertação de 22 extremistas da minoria religiosa Sikh. O avião Airbus 300 da Indian Airlines fazia um voo interno entre Srinagar, no estado de Caxemira, e Nova Delhi. Pouco antes da chegada à capital da Índia, os 9 sequestradores armados com explosivos obrigaram o piloto a retornar. O avião fez um pouso de emergência em Lahore, no Paquistão, no limite da reserva de combustível. Em Lahore, os sequestradores libertaram 6 reféns. Os Sikhs vivem em Punjab e querem a independência desse estado do resto da Índia. Impasse na Europa. 35 países do continente não conseguem chegar a um acordo sobre desarmamento nuclear. Terminou hoje na Suécia a segunda fase da Conferência Europeia sobre Desarmamento. A delegação sueca propôs grupos de estudos separados para os temas militares e políticos. Os representantes da Europa Oriental, como o embaixador soviético Oleg Grinevsky, pediram um tempo para examinar a proposta. Ainda não se sabe quando começa a terceira fase dessa Conferência Europeia. A sucessão presidencial nos Estados Unidos. Muitas pressões sobre Walter Mondale, o favorito à indicação democrata para a escolha de um candidato à vice-presidência. Mondale procura um vice. Hoje ele conversou com o líder hispânico Henry Cisneros. Buenos dias. Cisneros, 37 anos, é o prefeito da cidade de San Antonio, no Texas. Suas origens hispânicas podem atrair os eleitores imigrantes. Mas a menos de 2 semanas da convenção democrata, Mondale ainda não se definiu. As mulheres pressionam. Querem eleger a primeira vice-presidente da história norte-americana. Há também muita pressão para que Mondale escolha seu maior rival na luta pela indicação do partido. O senador Gary Hart, segundo a maioria dos congressistas democratas, seria o nome ideal para formar a chapa com Mondale. Para eles, só mesmo a dupla Mondale-Hart conseguiria diminuir o favoritismo do presidente Reagan na eleição de novembro. Mas as feministas, como a nova-iorquina Carol Bellamy, não acreditam nisso. Um recorde no mundo da arte. Paisagem de pintor do século XVI vendida por mais de 13 bilhões de cruzeiros no leilão em Londres. O quadro do pintor Joseph Turner, um inglês que gostava de pintar principalmente paisagens, foi arrematado hoje no leilão da Sotheby's por nada menos que 7 milhões e 700 mil dólares, mais de 10 vezes o prêmio da Loto. O recorde anterior em leilões da Sotheby's estava também com outra obra de Turner, Julieta e sua criada, vendida há 4 anos em Nova York por 6 milhões de dólares. A paisagem vendida hoje fazia parte da coleção de um historiador de arte britânico e foi arrematada por um intermediário que não quis revelar o nome do novo dono do quadro. Tumulto depois que terminou a reunião do PDS hoje em Brasília. Manifestantes atiram ovos em Nelson Marquesan. Você vai ver daqui a pouco.
governador Tancredo Neves está disposto a concorrer à presidência da República, a renunciar ao seu mandato de governador do Estado, exercer o governo não por 6 anos, mas por um período, no mínimo 2 anos, porque então é que será convocado o Congresso Nacional com poderes constituintes. Caberá ao Congresso Nacional estabelecer a data das novas eleições e, portanto, fixar esse limite. Não se pode, portanto, falar em 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Isso será competência do Poder Constituinte, do Congresso Nacional. O senhor acredita que a tese das diretas já está definitivamente abandonada, que agora é só mesmo pelo colégio eleitoral? Não, pelo contrário. A luta pelas diretas continua. E o seu caminho chama-se candidatura Tancredo Neves. Se houver possibilidade de votarmos emendas pelas diretas no mês de agosto, vamos fazê-lo em qualquer tempo. A candidatura se colocará para a sucessão presidencial, seja qual for a lei existente. E vamos lutar para que a regra seja das eleições diretas. O deputado Paulo Maluf disse que vai buscar na oposição os votos que estão sendo tirados do PDS. O que você acha dessa declaração dele? Os fatos dirão. Eu apenas lembro que no colégio eleitoral o voto é descoberto. De modo que será difícil que algum membro da oposição faça uma traição ao seu partido e ao povo. Iludem-se aqueles que pensam que o dinheiro compra tudo. O governador de Minas, Tancredo Neves, defende a ideia de um Congresso Nacional munido de poderes constituintes a ser eleito em 86. O senhor concorda que o lançamento imediato de sua candidatura atrairia os liberais do PDS para uma composição com o PMDB? Eu acredito que não. Eu acho que o lançamento da candidatura, se vier a ser lançado, que eu sou apenas um projeto de candidato, terá que ser precedido de maiores entendimentos, de uma maior sedimentação. E o governo de transição seria apenas de 2 anos, como disse o governador Montoro? Bem, isso será um assunto a ser resolvido pelo futuro Congresso, a quem vamos atribuir poderes constituintes, ele é que dirá. O vice-presidente Aureliano Chaves, ele é contrário à adoção da Constituinte, porque, segundo ele, não haveria ruptura de poder. Isso dificulta os entendimentos que a Frente Liberal estaria encaminhando para essa posição. Uma coisa é uma convocação de uma Assembleia Constituinte, outra é atribuir-se a um Congresso futuro poderes constituintes. Contra uma convocação de uma Assembleia Constituinte, eu também me oponho. Mas por se atribuir poderes constituintes ao futuro Congresso é o mais normal. É o único caminho para você poder dar ordenação institucional ao país. A dissidência dos vereadores do PDS aqui em Belo Horizonte é um ponto a mais? É um ponto a mais e vale muito pelo que ela encerra e significa, mas muito mais como sintoma de um estado de espírito que é hoje predominante em todo o estado. O governador do Ceará, Gonzaga Mota, negou qualquer articulação para se tornar o vice-presidente da chapa de Tancredo Neves. Ele disse que a questão será decidida pelos líderes da Frente Liberal. Vi com muita satisfação, não vou negar, as palavras do governador, mas acredito que no momento existem 2 preocupações básicas. O governador possui 2 preocupações básicas. A primeira é qualquer atitude que venha a tomar tem que ser uma atitude coerente com a Frente Liberal a qual pertence. E o segundo ponto é que realmente estou preocupado, totalmente voltado para fazer uma boa administração no meu estado. E qualquer negociação que venha a ocorrer deverá ser desenvolvida pelas lideranças da Frente Liberal. O presidente do PMDB chegou hoje ao Rio para um encontro com o governador Leonel Brizola. No aeroporto, Ulisses Guimarães abordou a principal questão que distancia Brizola do governador Tancredo Neves, o mandato tampão. Pessoalmente, eu entendo que um mandato de 2 anos, na circunstância que o país está, com as respostas que temos que dar a problemas até de médio prazo, me parece um mandato curto. Em todo caso, vou ouvir as razões que me forem expostas e vou levar, como é do meu dever, para a decisão partidária. A Frente Liberal do PDS lançou um manifesto hoje pedindo eleições diretas em todos os níveis, constituinte, reforma partidária e renegociação da dívida externa. Isso não se parece um pouco com o Programa Nacional do PMDB? Este é o programa da sociedade brasileira. E dentro da sociedade brasileira é um programa
eu direi que até contemporâneo da fundação do partido há cerca de 18 anos. O senhor aceitaria um candidato do PDS na chapa do presidenciável Tancredo Neves? Eu, pessoalmente, não tenho voz nesse assunto. Eu sou presidente de um partido, o maior partido existente nesse país, e eu tenho que dar o exemplo e dar uma colocação que é do partido, uma colocação democrática da maioria do meu partido. Liberais do PDS lançam um manifesto que pede conciliação nacional. Veja logo após os comerciais. Um governo de conciliação nacional. Este é o principal ponto do manifesto da Frente Liberal do PDS, divulgado hoje. Ao lado do vice-presidente Aureliano Chaves e do senador Guilherme Palmeira, o ex-presidenciável Marco Maciel leu o manifesto da Frente Liberal do PDS. O manifesto tem 2 páginas e fala da desintegração partidária, do imobilismo e da intransigência que afastam o governo do povo. O documento afirma que as bases partidárias foram esmagadas e que o personalismo confirma as manifestações de prepotência. O manifesto ainda coloca que, pelo desejo de servir ao partido e aos anseios de conciliação nacional, os líderes da Frente Liberal foram vetados. Um governo de conciliação nacional é o caminho apontado no documento para a mudança e a transformação. Depois, Aureliano Chaves e Marco Maciel assinaram o documento. Em seguida, o vice-presidente respondeu às perguntas da imprensa. Para ele, o manifesto diz tudo. Se não cita eleições diretas, fala em governo com amplo respaldo popular. Se o manifesto não se refere a constituinte, afirma a necessidade de se aperfeiçoar as instituições políticas do país. Aureliano falou também do aborrecimento que o presidente Figueiredo disse ter para com os membros da Frente Liberal. O que eu lamento neste instante, e hoje eu li uma notícia no jornal, que o presidente da República esteja aborrecido com seus companheiros. Justamente com aqueles que em todos os momentos demonstraram desprendimento, que em nenhum momento ultrapassaram a sua coordenação, que em todos os momentos demonstraram abnegação e desprendimento, e que estão, isto sim, não em termos de letra formal, mas de posição clara, o ajudando a cumprir o seu juramento de fazer desse país uma democracia. Depois, o vice-presidente disse que não foi o grupo que lidera quem dividiu o PDS. Não fomos nós que criamos a crise? Se nós abrimos mão de nossa postulação, então nós que transigimos é que estamos criando crise? Ou os que não transigem? Quando 2 pessoas sentam numa mesa para se entender, quem transige é que está criando crise ou quem não transige? E não transige em nada. Agora, o que não podem duvidar é da nossa determinação. Quem duvidar da nossa determinação vai se decepcionar. Aureliano Chaves lamentou as manifestações populares contra membros do Diretório Nacional do PDS esta manhã, mas garantiu que seu grupo não colaborou para isso. Aureliano voltou a lembrar que sua candidatura não existe mais. A minha candidatura está fora de cogitação. Tanto Aureliano quanto Maciel não acreditam num entendimento com o PDS, caso os 2 candidatos que restam no partido não abram mão de suas postulações. O vice-presidente preferiu não citar nomes para o governo de conciliação nacional que o manifesto prevê. Ele acha que primeiro é necessário percorrer o país em visitas às lideranças políticas de todos os partidos, para depois colocar o apoio da Frente Liberal do PDS para este ou aquele candidato. As viagens dos líderes desta Frente Liberal do PDS começam neste fim de semana. No sábado, o senador Marco Maciel embarca para Rondônia, levando consigo o manifesto que foi divulgado hoje. Confirmado na presidência do PDS, o deputado Augusto Franco se encontrou hoje com o presidente Figueiredo. Agora, o novo presidente do PDS terá 2 tarefas difíceis a cumprir. A primeira e mais urgente será a de unir o partido antes da Convenção Nacional de setembro. Para isso, o deputado Augusto Franco deverá conversar com andreazistas, malufistas. Outra atribuição para o deputado Augusto Franco será de convencer o povo que o PDS é realmente um partido popular. Isso é hora de ter comício, é hora da CUPA ter entendimento como partido em todo o Brasil para poder dar as soluções. Deputado, não é na rua que nós vamos procurar soluções. O objetivo principal do senhor agora é impedir que essa chamada ala liberal caia nos braços da candidatura de Tancredo Neves. Esse será o seu primeiro e
e difícil trabalho à frente do PDS. Perfeitamente. Esse é um dos problemas. O presidente, em sua conversa com o senhor, manifestou temor de que a oposição ganhe do PDS no colégio eleitoral? Não, ele não me disse, mas nós todos temos que trabalhar nesse sentido. O senhor recebeu alguma orientação do presidente Figueiredo? Não, o que o presidente deseja é a unidade do partido. Essa tarefa de unificação do PDS pode ser feita sem a participação direta do presidente da República, sem a coordenação dele? Não, o presidente, eu acho difícil também sem a coordenação. Mas ele não está desejando. Mas ele dá qualquer apoio para que nessas conversações eu possa, o que precisar da palavra dele, ele está sempre à disposição do partido. Mas ele, particularmente, pessoalmente, não se envolve no processo? Sim, até agora não. Não sei se mais adiante poderá se envolver. Diretório Nacional do PDS confirma, em clima de paz, Augusto Franco na presidência do partido. Mas na saída da reunião, a liderança enfrentou vaias e ovos. Das 10 da manhã, a hora marcada para o início da reunião, já chegavam os primeiros membros do Diretório Nacional do PDS. O ministro Ibrahim Abiaquil conversava com o deputado Flávio Marcílio. Os líderes Nelson Marquesan e Aloysio Chaves chegavam tranquilos e sorridentes. Eles acreditavam no sucesso da reunião. Espero que seja o começo da união do nosso partido. Vai ser uma reunião muito pacífica. O que o senhor espera dessa reunião? Paz. O novo presidente do PDS, deputado Augusto Franco, chegou à sede do partido, tropeçou à entrada, assinou o livro de presença e seguiu. Depois, chegou o ministro Mário Andreas, acompanhado pelo ex-governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães. O ministro Delfim Neto, também membro do diretório e presente para garantir quórum, explicou qual seria a sua participação na reunião. Se o senhor vota pelas prévias? Eu voto de acordo com o partido. O auditório já estava quase lotado quando chegou o ex-ministro Golbery do Couto e Silva. Partidário da candidatura de Paulo Maluf, Golbery não quis falar, porém explicou por quê. Porque nós estamos numa fase difícil da vida partidária e a melhor contribuição que pode se dar é não falar nada para não suscetibilizar alguém, para não criar algum problema, alguma confusão. Só se fala no ouvido, só vale o cochicho. Apesar da ausência da Frente Liberal do partido, houve quórum e o senador Amaral Peixoto abriu a reunião, passando a palavra ao líder do PDS no Senado, Aloysio Chaves. Foi ele quem indicou o nome do deputado Augusto Franco para ser o novo presidente do partido. A escolha de Vossa Excelência é uma escolha sábia, é uma escolha feliz e consagrada pelo consenso, ela dará a Vossa Excelência todo o reforço político necessário para prosseguir na obra que esperamos que Vossa Excelência realize em favor do nosso partido, em favor da democracia e em favor do Brasil. O novo presidente tomou posse e inverteu a pauta da reunião, deixando para o final do encontro a decisão sobre as prévias nas bases do partido. Através de um acordo entre os correligionários de Mário Andreas e Paulo Maluf, foram eleitos o senador Amaral Peixoto para a primeira vice-presidência, o senador José Lins, que é andreazista, para a segunda vice-presidência e o malufista João Castelo para a primeira tesouraria do partido. Chegada a hora de votar as prévias, o deputado Nelson Marquesan propôs o adiamento da decisão. Ele sugeriu que o novo presidente e um colegiado do PDS se reunissem para estudar as 6 propostas de prévias existentes e depois convocassem novamente o diretório para deliberar. A proposta foi aceita pelo plenário e a reunião terminou. Os membros do diretório foram unânimes. Quem ganhou foi o PDS. Depois, tranquilo, Marquesan saiu da sede do partido. Ele não sabia o que o esperava do lado de fora. Dezenas de manifestantes esperavam os parlamentares do PDS. Marquesan foi cercado pelo povo.
manifestação normal. O povo quer mudança, o povo quer mudar. Isso faz parte da democracia? Faz parte da democracia. Fique com a gente.